Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. É uma oportunidade muito grande que Deus me concede através de sua graça, de sua misericórdia, como é uma oportunidade grande para você também parar para que neste momento da história da tua vida, neste dia, você possa se alimentar do pão da vida, do alimento provido por Deus para este momento especial da sua vida. Este é o programa Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto e nós estamos dizendo a todos que, por favor, você tem oportunidade durante 24 horas por dia de acessar o seu computador, o seu celular, o seu tablet, enfim, seu smartphone. Você pode acessar aí através da internet www.feperfeita.org.br e continuar alimentando a sua alma. Neste momento, aqui pela esta emissora de televisão, nós apresentamos este programa e queremos retomar ao nosso tema tão importante, que é a figura, o papel desta descida do grande Deus Espírito à Terra através de um instrumento que foi a mulher, por onde veio a queda, e Deus viria através dos mais baixos atos para levantar a sociedade, a condição, ao homem, a condição da vida eterna. Eu quero tomar aqui novamente o capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando a serpente, entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nos nossos programas anteriores, eu fiz questão de frisar aqui que, na verdade, você sabe que existem duas linhagens na Terra. Você sabe que Adão não é o pai de todos os viventes, mas a mulher é a mãe de todos os viventes. Quer dizer que do ventre de Eva vieram os filhos de Deus, que descenderam de Adão, e vieram também os filhos do maligno, que descenderam de um animal que era muito próximo do ser humano, que é a serpente. Por isso, o próprio diabo é chamado a antiga serpente. Mas eu quero tomar com você aqui a bondade, o amor de Deus, a grandeza, sabe? O que nós não podemos alcançar com a nossa mente, o quanto Deus é bom. E o quanto Deus é piedoso, e o quanto Deus sabia que eu e você não valeríamos nada, e que o ser humano, por melhor que for aqui na Terra, é um fracasso. E que se você abrir espaço na sua vida para o mal, não há limites, como você está vendo a sociedade viver, não há limites para a depravação. Mas também quero lembrar de uma expressão da Bíblia, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não há limites também para você imaginar a extensão do amor de Deus, aonde a mão de Deus pode ser estendida para arrancar, sabe, o pecado, o mais vil pecador, da mais baixa condição que o pecado possa lhe submeter. Eu me lembro da história daquele homem que tinha um anel de brilhante caríssimo
e ele foi fazer um serviço e o anel caiu dentro de uma caixa de esgoto. E era um anel muito caro, de uma pedra muito preciosa. E ele disse, eu não posso ter um prejuízo desse. E ele, então, arregaçou a manga da camisa, enfiou a mão dentro do esgoto, e lá dentro do esgoto ele procurou o anel até que encontrou. E eu fico pensando, esta é a condição da Bíblia Sagrada, mostrar o amor de Deus. O homem é a obra-prima de Deus, é a coisa mais valiosa que existe, é você. Você que está em casa me assistindo. E você vê que nós descemos de um nível que Deus tinha colocado o homem de ser sua imagem e semelhança aqui para ser a cara do capeta. Que coisa triste, feia, vai parar dentro de um esgoto. Preste atenção no que o ser humano é capaz de fazer, no que eu já fiz, no que você já fez. Olha, tomar o que é dos outros, qualquer pessoa sabe. A Bíblia declara que Satanás é o pai da mentira. Você já mentiu? É a cara do diabo. Próprio, a Bíblia diz, quando ele fala uma mentira, é próprio dele. Olha, você já praticou atos libidinosos, escondidos, que você teria até vergonha de que alguém visse? Pois é a cara do capeta. Você já ficou irado querendo matar seu semelhante? É a cara do capeta. Você já pegou sua mão e deu um murro na cara de alguém? Sabe, você não pode pensar que isto é Deus. Então você vê que o homem desce na prostituição, uma mulher, gente, para aí um pouquinho, uma mulher, uma dama, uma mulher, uma coisa fina, pegar suas nádegas e sair expondo para tudo quanto é homem na sociedade aí, sabe? Você pode ver uma mulher ali, ó, de corpo bonito, podia ser uma coisa raríssima, um diamante, sabe? Aí você tem ali um aleijado, com todo respeito ao ser humano, troncho da boca, troncha da mão, troncha, sabe? Uma pessoa de couro, um mendigo, sabe? Olha, e aquela mulher com as suas carnes sendo expostas e homens de todas as naturezas olhando o corpo dela. E ela não sabe que no juízo final, no dia do julgamento, quando a tela for descida e mostrada a história da vida dela, que aquele mendigo, que aquele aleijado, que aquele homem, que ela nunca se deitaria com ele, olhou para o corpo dela, desejou o corpo dela, a carne dela, e ela é colocada no mesmo nível de uma mulher que se deitou com um homem. Diante de Deus, ela será culpada por dezenas, centenas de adultérios. Mas o impressionante é que as igrejas chamadas cristãs, evangélicas, católicas, estão cheias de pessoas desse jeito, e os pastores e os padres e os papas não têm coragem de falar para as pessoas e avisar e dizer, fuja do inferno, saia desta baixeza. Ninguém fala nada, está tudo acomodado. Mas é muito podre. Então eu quero voltar aqui. E este Deus eterno dos céus, enfiar a mão num lixo como é a sociedade. Gente, todo lado que você for olhar é só podriqueira, mas o homem é a obra-prima de Deus. E Deus então disse, eu vou ter que entrar dentro daquela fossa, eu vou ter que descer naquela condição humana. Só Deus saindo da forma de espírito, de imortal, de eterno, sabe? De nunca ter adoecido, nunca ter sofrido, nunca ter tido nenhuma sorte de um mal que eu já atingi e vim vestir uma carne como a minha, olha, feita do mesmo material. Não foi feita através do ato sexual, mas foi de um esperma e de um óvulo, no ventre de uma mulher. Só dele fazer isso, ó, ter que vir aqui chorar, sentir dores, cansaço, estar num corpo quando você arranha, daqui um pouquinho está cheio de pus, uma boca quando levanta de manhã está grossa, a saliva, o hálito pesado, as axilas fedem. Esse é o ser humano. Deus vestiu uma carne fedorenta, podre,
para vir atrás de você. Então eu volto aqui para lembrar a você o caminho que ele tomou. Olha, ele desceu da eternidade e ele disse assim, sem mudar nunca, da semente da mulher. Daí um pouquinho, ele fez isto se tornar um pouco mais claro. Ele disse assim, vou dar aqui a Abraão uma sombra. Então disse assim, olha, em Isaque será chamada a tua descendência. Desperte, porque vem desta linha aqui, ó. Aí daqui um pouquinho, Isaque gera Jacó e Jacó gera 12 filhos e entre eles um, como eu terminei o programa passado, falando sobre Judá, que teve 2 filhos, que se casou com Tamar e não deixou semente, e a lei dizia que se um irmão casasse com se um homem casasse com uma mulher e não deixasse descendente, o irmão teria que suscitar descendência ao defunto. E daqui um pouquinho, o outro também morreu, e o terceiro era para ser dado, e na verdade o Judá não deu, e aí a mulher então disse, eu vou me disfarçar de uma prostituta, ficou na beira do caminho, o sogro tinha a mulher morrido, ele entrou a uma prostituta. Se você quiser ler isso, está no livro de Gênesis. Sabe o que aconteceu? Preste atenção. Olha, se a linhagem tem que vir por aqui, então você preste atenção que daí a nora do Judá se engravida do sogro. Você sabe como é que nós chamamos isto? De incesto. Uma nora tendo um caso com o sogro. Não era o sogro que tinha que suscitar descendência, era um filho. Então você precisa ver que esta linhagem de Cristo, ela desce assim, ó, de Deus, o Eterno descendo na mais baixa condição que o homem podia chegar, de um incesto. Daqui um pouquinho, então, sai do incesto e você caminha e vai até Jericó, como nós fomos lá, conforme o Evangelho de São Mateus. O povo de Israel vai para o Egito, sai do Egito, peregrina 40 anos pelo deserto, Moisés é tomado, Josué assume o comando, Jericó cai, mas antes de cair tem uma promessa de uma prostituta que eu disse aqui. Que coisa triste, que coisa horrível pensar numa mulher fazer do seu corpo um meio para angariar dinheiro. Isto é o que nós mais vemos hoje na sociedade. Moças bonitas, às vezes casa aí com uma pessoa tão feia só porque é rico, morrendo de amor. Não, dinheiro. Outras propõem ficar nuas, serem capas de revistas por causa de dinheiro. Outras vão ali para a beira da estrada rodar a bolsinha por causa de dinheiro. O pai e a mãe deviam estar envergonhados de saber que a sua filha, de alguma maneira, pegou o corpo e se tornou fazendo dele uma mercadoria, sendo tão vulgar. Como nós vimos aí, há poucos dias, uma moça que resolveu vender a virgindade por causa de dinheiro. Isto é o que a televisão propõe como exemplo, não é? Porque isto é o que se propaga a cada dia e as pessoas cuidam do corpo e você quer ver uma coisa? Não há outro objetivo, o diabo. Preste atenção, o diabo desceu, o inferno desceu à terra, o diabo que domina a sociedade, a religião e por tudo é dinheiro, é poder, é essa coisa toda. E tudo entre isto está envolvido sexo. Você não pode pensar, é sexo dentro da igreja, é sexo na pedofilia, é sexo, homossexualismo, é sexo, você vai para prostituição de pastores e que cai em escândalo, sexo. A arma, o cartucho é esse. É para baixar o nível. Aí você pega moças, mulheres, e aí você pensa assim, mas como é que a modernidade chegou aqui, entrou, olha a minha mulher, olha a minha filha, o que ele está fazendo? O homem parece que fica cego. Os padres ficaram cegos, os pastores ficaram cegos, as autoridades ficaram cegos. Qual é o problema? Olha aí, espera um pouquinho. Pegou sua mulher, suas filhas e tornou-as em objeto sexual. Vestem roupa, olha o nome, sexo, para quê? Porque parece anjinhos, porque quer... Não, para fazer
propaganda de sexo. É isso que virou a condição. Mas lá em Jericó tinha uma moça também, certo, bonita, corpo bonito, não sei qual é a circunstância que a levou para aquilo, tem que ser diabo. E o pai e a mãe amargou aquele sofrimento de ver uma filha na prostituição. Amigo telespectador, esta é a grande verdade. Deus não está satisfeito, eu não estou satisfeito, ninguém é feliz. Um pai de família não é feliz sabendo que uma filha dele é prostituta ou que um filho dele é homossexual. Não me diga isto nunca, que há felicidade. Oh, que prazer, que alegria, que satisfação, minha filha é uma prostituta. Olha que prazer, que alegria, meu filho quebrou a munheca, é um homossexual. Não acredito nisso. O camarada engole isto como engole um pirão de sebo, sabe? Pode acontecer com qualquer um de nós, mas isto não é uma coisa que se tem nenhum momento de louvor, de alegria. Sempre vai haver um choque. Vai haver um choque entre as duas sementes. Olha, o bem e o mal. Uns vão dizer, eu vou ficar com a Bíblia, com os princípios de Deus, com os princípios de família, com a organização familiar, com o respeito, com a vergonha. E outros vão dizer, eu vou ficar sem vergonha, vou aceitar o que não presta, vou viver aí dizendo que é moderno, mas a cara mesmo e lá dentro está arrasado. Essa é a condição da sociedade. Pode ajeitar isso aí. Mas vamos para frente. Deus desceu no mais baixo. Aí ele desceu lá em Jericó, salvou a Raabe. A Raabe casa com o general, o passado de prostituição fica para trás e agora ela é a mulher de um general. Ela aproveitou a oportunidade e a Bíblia então vai relatar que Deus desce numa outra situação. Quer ver? Quer ver onde chega a baixeza do ser humano e aonde chega o amor de Deus? Aí a Bíblia relata que o Abraão tinha um sobrinho que veio com ele, que chamava Ló, e o Ló, antes de Sodoma ser destruída, foi avisado por um anjo, porque Abraão intercedeu por ele, e ele sai de Sodoma, e depois ele leva sua filha, duas filhas e a mulher vira uma estátua de sal, e as filhas, e agora, como é que vamos fazer? Deram o vinho para o pai e deitaram com o próprio pai. Eita, filha, gente, filha. Eu sou pai de 4 filhas. Coisa sagrada, e um pai deitar com a filha. Mas eu também sou pastor e recebo no escritório, já recebi tantos casos nojentos de pais que deitaram com as suas filhas, que violentaram suas filhas. Que coisa mais desgraçada, mais baixa. E o Ló deitou com a filha dele. E de uma das filhas veio uma nação chamada Moabe. E Moabe foi um problema para Israel lá no deserto. É questão de semente. E Deus disse, através de Moisés, que Moabe seria riscado dos céus e que não teria nunca oportunidade porque tinha sido muito mal e aí além da adoração a um Deus pagão. Mas, meu amigo, você não há de ver que havia um descendente da prostituta Raabe, que a Bíblia registrou aqui. Olha, que a prostituta Raabe casou com o general Salmão. Vamos ver aqui, São Mateus capítulo 4. Diz assim, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão casou com Raabe. E Raabe gerou um filho chamado Boaz. E aí então o Boaz era um homem que vivia lá em Belém de Judá, olha, Judá, lá da Nora. E o Belém, e o Boaz morava lá em Belém, e tinha um parente dele que se chamava Alimeleque e tinha uma mulher que chamava Noemi. E aí veio uma crise na época, faltou chuva e eles venderam tudo que tinha e foram peregrinar nas terras de Moabe. Chegando lá, a Noemi
e o Elimeleque e os seus 2 filhos. Aí casaram. Daqui um pouco morreram os filhos. Aí a Noemi perde o marido, perde os 2 filhos e resolve voltar para Belém, porque havia um avivamento lá, um tempo de colheita, a chuva tinha vindo, ela, vou voltar para minhas terras. Aí ia voltar, e aí uma nora não quis voltar, voltou para a casa dos pais e veio uma com ela que nós sabemos que é a Ruth. Quem é a Ruth? Moabita. Qual é a sua origem? A origem da Ruth foi do Ló, que se deitou com a filha, e daí veio essa descendência. Então vem de um incesto de um pai com a filha. Quer dizer que a misericórdia de Deus ainda desce num ato mais horrível do que um sogro com uma nora, de um pai com a filha. Essa é a linhagem por onde Jesus Cristo veio. Aí a Ruth vem, o Boaz dá o braço para ela, redime. Boaz é o parente redentor, é o tipo de Cristo. É o que Cristo, é o que o Evangelho, é o que o amor de Deus faz. É a graça manifestada, é a mão de Deus estendida, é a oportunidade para as pessoas saírem da condição, redimirem o passado. É isso que o programa está aqui oferecendo para você. Mas muito bem, daí um pouquinho até os deuses do paganismo ficam para trás. É isto que esta mensagem quer fazer. Este é o propósito deste programa. Dar a você uma oportunidade para recomeçar sua vida. E a Ruth agarrou a oportunidade e se casou com o Boaz. E aí a Bíblia relata aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, dizendo assim: e o Boaz casou com Ruth e gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Olha onde vem. E o rei Davi gerou a Salomão. Salomão, como é que Salomão veio? Salomão veio assim, Salomão veio de um casamento esplêndido que Davi tinha feito com Betseba. Não, Salomão veio assim, a Betseba era mulher de Urias. Eita mulher, olha aí, facilitou, o rei estava lá na sacada e ela deixou o corpo ser mostrado. E o rei, que já tinha 500 mulheres e poderia matar seu desejo sexual com uma de suas mulheres, não, olhou e desejou a Betseba, que era mulher de Urias, mandou matar Urias, engravidou a Betseba. Olha lá! E morre o filho, e Davi chora seu pecado, Natã vem e condena e diz o qual vai ser o mal que vai atingir sua casa, mas daqui um pouquinho vem o Salomão. O Salomão veio desta mulher. Poderia ter vindo das outras 500 mulheres, mas Deus fez com que viesse daquele ato injusto de uma morte, de um homicídio e de um adultério, para ele dizer para você que Deus salva ladrão, Deus salva adúlteros, Deus salva assassinos. E aí então a mão é estendida. Onde a semente vai descendo, no mais baixo do abismo, para tirar de lá mentirosos, adultos, prostitutas, ladrões, beberrões. Isto é o que a graça faz, inclusive ateus, inclusive adoradores de ídolos pagãos. É isto que esta mensagem vem fazer, limpar, tirar todo o conceito, porque é a prova maior do amor de Deus para com o povo. Meu nobre irmão, então veio Raabe, veio Davi. E Davi vem Salomão, e agora você chega no Evangelho de Mateus. E Deus novamente dá uma mergulhada numa situação. Olha aqui agora, ele encontra uma moça pura, limpa, 17 anos de idade, não tinha tido nenhum contato com varão, não tinha sido beijada, pegada, apalpada, abraçada, viu? Não tinha sofrido nenhuma emoção, viu? Não. Ela era limpa, chamava-se Maria. Opa, agora então Deus encontrou alguém, mas ela era casada. Ela estava noiva, tinha se casado, faltava se juntar com o marido, tempo próprio para se juntar e ser esposa de José. Parece que Deus brinca com os sentimentos. Por que ele não procurou uma que não era casada? Agora ele procura uma que era casada, mas que era limpa. Não tinha ainda deitado com José. Não fica pensando que Maria foi virgem toda a sua vida, não. Ela foi virgem até
que o anjo viesse, desse a promessa para ela, e daqui um pouquinho ela não tinha contato com José, não teve contato com José, se engravidou, deu à luz a Cristo. Depois que Cristo nasceu, a Bíblia fala que ela teve filhos. Então, é outra história. Mas preste atenção aqui, que aí ele vem e encontra Maria e fala para Maria: olha, agora vai chegar a hora do pagamento, eu vou cumprir a promessa. Ela disse: mas que jeito? Disse: não se preocupa não, a virtude do Espírito Santo vai vir sobre você, você vai conceber, Deus vai criar um óvulo lá no seu ventre, fecundado, e você vai ter um filho, e este será chamado Filho do Altíssimo. Ele vem para esmagar a cabeça da serpente, como esmagou. Calvário é uma coisa maravilhosa, você vê Cristo sangrado, apanhado, cuspido, deformado, mas é o aparente. E do lado espiritual, você vê o diabo massacrado, com a cabeça quebrada. Olha, já está vingado, a humanidade não deve para você, você pode ser curado no nome de Jesus, você pode ser liberto no nome de Jesus, você pode ser salvo no nome de Jesus, você pode ser perdoado no nome de Jesus. Este é o lado invisível. Isto é o que a graça quer fazer dentro da sua alma, nesta hora. Então aqui Deus cumpre a sua promessa. Só quero lembrar você, Jesus não tinha nada que parecia com Maria. Nada. Não tinha nada de Maria. Ele tem do Deus eterno. Meu tempo acabou. Próximo programa a gente continua falando sobre esse assunto. Vamos orar agora e vamos nos deleitar no amor de Deus. Pai, Tu és tão bom para nós, Tua graça veio a nós, o perdão veio a nós, a saúde veio a nós, a vida eterna é devolvida, a eternidade o Senhor nos oferece. Eu oro pelo povo que está me assistindo, que isto invada lares e corações e mude vidas e salve pelo poder do nome e da obra redentora do Calvário. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida.